Bem-vindos ao canal. Este vídeo não é sobre efeitos visuais ou edições complexas. Será um vídeo objetivo. O foco principal é na mensagem que desejo transmitir. Se você tem paciência para ouvir, fique à vontade. Se não, desculpe, este vídeo não é para você. Sem delongas, vamos direto ao assunto. Quanto mais você compartilha suas dores, maior a chance de as pessoas quererem causar-lhe sofrimento. Então, não compartilhe suas dores com todos. Algumas pessoas podem se sentir satisfeitas ao ver você passar por dificuldades. Esse comportamento sádico e invejoso pode prejudicar seu crescimento pessoal. Acredite, essas pessoas existem e podem prejudicar significativamente seu crescimento pessoal em diferentes áreas da sua vida, seja no trabalho, entre amigos ou até mesmo na família. Embora nem sempre isso aconteça, aprender a não expor seus pontos fracos pode ser uma vantagem. Imagine-se como uma árvore em meio a uma tempestade. As folhas podem tremer e os galhos podem balançar, mas o tronco permanece firme e estável, profundamente enraizado na terra. Essa é a resiliência silenciosa que abordaremos neste vídeo. Aprenderemos como nos tornar mais forte e resistente, demonstrando que não somos facilmente afetados por questões externas ou internas. Cada desafio será uma oportunidade para agirmos como a árvore, como se nada nos incomodasse. Não se trata de negar a existência da tempestade, mas de escolher não sermos impactados pela chuva e pelo vento. Estaremos aprendendo a ser os mestres de nosso próprio destino, firmes, fortes e serenos em meio ao caos. No decorrer deste vídeo, discutiremos os 6 princípios estoicos de Epicteto, um filósofo grego que viveu no século I d.C. Esses princípios são baseados na ideia de que a felicidade e a realização pessoal são alcançadas através da aceitação das coisas que estão fora do nosso controle e do foco no que podemos controlar. Além disso, convido você a se autoconhecer. A verdadeira força não vem do estrondo do trovão, mas do silêncio da luz que ilumina o caminho. Quando nos conhecemos profundamente, podemos entender nossas próprias limitações e fortalezas. Podemos então tomar decisões mais sábias e viver uma vida mais plena. Portanto, nos próximos minutos, foque no conteúdo em vez das distrações do dia a dia. O foco aqui é a mensagem do vídeo, nada mais. Mas antes de prosseguirmos, eu te peço que ajude o canal, deixando o seu like se você gostou do vídeo, e se não for inscrito, que se inscreva clicando abaixo, e também ative o sininho para não perder nenhuma publicação do canal. Obrigado. Vamos então ao assunto. Princípio número 1. Ouça o dobro do que fala. Já se perguntou por que a natureza nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca? Segundo Epicteto, não há erro ou coincidência nisso, mas sim um propósito claro. Evitar que nos apaixonemos pela nossa própria voz, e em vez disso aprender com a voz dos outros. Epicteto acreditava que a verdadeira sabedoria vem da escuta atenta. Quando ouvimos com atenção, somos capazes de aprender com as experiências e perspectivas dos outros. Isso nos ajuda a desenvolver nossa própria compreensão do mundo e a tomar decisões mais sábias. Ao ouvir o dobro do que falamos, estamos nos comprometendo a aprender e crescer. Estamos nos abrindo para novas ideias e perspectivas. Estamos nos tornando mais abertos e receptivos ao mundo ao nosso redor. Aqui estão algumas dicas para praticar o princípio número 1 dos estoicos. Quando estiver conversando com alguém, concentre-se em ouvir o que eles têm a dizer. Não se preocupe em responder imediatamente. Apenas ouça com atenção. Faça perguntas. Isso mostra que você está interessado no que a outra pessoa está dizendo. Reflita sobre o que você ouviu. Pense sobre como as ideias da outra pessoa podem se aplicar à sua própria vida. Portanto, a partir de hoje, ao praticar o princípio número 1 dos estoicos, você estará se tornando uma pessoa mais sábia e mais completa. Você estará mais aberto ao mundo ao seu redor e mais capaz de aprender e crescer. Princípio número 2. Esteja preparado para enfrentar falhas, pois é a única maneira de avançar. Muitas vezes evitamos ser considerados tolos a todo custo, mas Epicteto tem uma perspectiva diferente. De acordo com sua filosofia, ser considerado tolo é uma das melhores coisas que pode acontecer, sendo a chave para verdadeiramente melhorar profissional e pessoalmente. Epicteto acreditava que os erros são uma oportunidade de aprendizado. Quando erramos, podemos aprender com nossos erros e evitar cometê-los novamente. Isso nos torna mais sábios e mais capazes de tomar decisões acertadas. Ao estar preparado para enfrentar falhas, estamos nos comprometendo a crescer e aprender.
Estamos nos tornando mais resilientes e mais capazes de lidar com os desafios da vida. Aqui estão algumas dicas para praticar o princípio número 2 dos estoicos. Não tenha medo de arriscar. Se você não arriscar, nunca saberá o que pode alcançar. Seja honesto consigo mesmo sobre seus erros. Não tente encobrir seus erros ou culpe os outros por eles. Aprenda com seus erros. Pense sobre o que você poderia ter feito de forma diferente para evitar o erro. Ao praticar o princípio número 2 dos estoicos, você estará se tornando uma pessoa mais sábia e mais capaz de alcançar seus objetivos. Você estará mais preparado para lidar com os desafios da vida e mais propenso a alcançar o sucesso. Aqui está um exemplo de como o princípio número 2 pode ser aplicado na vida real. Imagine que você está tentando aprender a tocar um novo instrumento. Você vai cometer alguns erros no início. Pode até ser que alguém o chame de tolo por não conseguir tocar o instrumento corretamente. No entanto, se você estiver preparado para enfrentar falhas, você não vai desistir. Você vai continuar praticando e aprendendo com seus erros. Eventualmente, você vai dominar o instrumento e se tornar um músico habilidoso. Esse é apenas um exemplo de como o princípio número 2 pode ser aplicado na vida real. Esse princípio é aplicável a qualquer área da vida, seja pessoal ou profissional. Princípio número 3. Esteja ciente dos perigos associados à fortuna. A riqueza que desejamos carrega consigo um estigma do qual poucas pessoas conseguem se libertar. Não se trata apenas das pessoas que surgem para se beneficiar de nossa fortuna, fingindo amizade que não sentem por nós. O dinheiro tem o poder de transformar as pessoas, nem sempre para melhor. Vez que nos tornamos possuidores desse recurso tão desejado, passamos a ter algo que até então não sabíamos que possuíamos. É a partir desse momento que nosso espírito pode começar a se envenenar diante da perda de valores morais. Epicteto acreditava que a fortuna é uma coisa transitória. Ela pode ser perdida facilmente, seja por azar, por má gestão ou por outros fatores. Ao estar ciente dos perigos associados à fortuna, estamos nos protegendo de sermos corrompidos por ela. Estamos nos preparando para o momento em que ela possa nos ser tirada. Aqui estão algumas dicas para praticar o princípio número 3 dos estoicos. Lembre-se de que a fortuna é transitória. Ela pode ser perdida facilmente. Não coloque sua felicidade na fortuna. Encontre felicidade em outras coisas, como relacionamentos, propósito e realização pessoal. Seja generoso com sua fortuna. Ajude os outros com seu dinheiro. Isso o ajudará a se manter humilde e a evitar se tornar ganancioso. Ao praticar o princípio número 3 dos estoicos, você estará se tornando uma pessoa mais sábia e mais equilibrada. Você estará menos propenso a ser corrompido pela fortuna e mais capaz de viver uma vida feliz e plena. Aqui está um exemplo de como o princípio número 3 pode ser aplicado na vida real. Imagine que você ganhou na loteria. Você pode ser tentado a gastar seu dinheiro em coisas materiais, como carros, casas e roupas caras. No entanto, se você estiver ciente dos perigos associados à fortuna, você pode escolher gastar seu dinheiro de forma mais sábia. Você pode doar para a caridade, investir em sua educação ou simplesmente economizar para o futuro. Esse é apenas um exemplo de como o princípio número 3 pode ser aplicado na vida real. Esse princípio é aplicável a qualquer pessoa que tenha riqueza, seja ela grande ou pequena. Princípio número 4. Não se prenda a uma única esperança. Felizmente somos seres inclinados à diversidade, então não há razão para depositar todas as nossas esperanças em um único sonho. Isso pode ser devastador se falharmos. Portanto, Epicteto nos encoraja a perseguir muitos sonhos, aumentando exponencialmente nossas chances de sucesso. Epicteto acreditava que a vida é cheia de incertezas. Nós não podemos controlar tudo o que acontece conosco. Ao não nos prendermos a uma única esperança, não estamos nos preparando para o fracasso. Estamos nos dando a oportunidade de alcançar outros sonhos, mesmo que um deles não se concretize. Aqui estão algumas dicas para praticar o princípio número 4 dos estoicos. Tenha uma variedade de interesses e objetivos. Não coloque todas as suas fichas em um único sonho. Seja flexível e esteja disposto a mudar de planos. As coisas nem sempre saem como planejado. Aprenda a lidar com o fracasso. Todos falham às vezes. O importante é aprender com os erros e seguir em frente. Ao praticar o princípio número 4 dos estoicos, você estará se tornando uma pessoa mais resiliente e mais capaz de lidar com os desafios da vida. Você estará mais propenso a alcançar seus objetivos, mesmo que não sejam todos os mesmos.
Aqui está um exemplo de como o princípio número 4 pode ser aplicado na vida real. Imagine que você sonha em ser um médico. Você trabalha duro para estudar e passar no vestibular. No entanto, você não consegue entrar na faculdade de medicina. Se você estiver preso a uma única esperança, você pode ficar desanimado e desistir de seus sonhos. No entanto, se você tiver outros objetivos, você pode se concentrar neles e encontrar outra maneira de alcançar seus sonhos. Esse é apenas um exemplo de como o princípio número 4 pode ser aplicado na vida real. Esse princípio é aplicável a qualquer pessoa que tenha sonhos. Princípio número 5. A verdadeira riqueza reside em um espírito contente. Epicteto tinha uma visão única da felicidade. Podemos compreendê-la através de uma de suas frases conhecidas. Um sábio é aquele que não se preocupa com as coisas que não possui, mas se alegra com aquelas que tem. Esta reflexão vai além de ser apenas um pensamento. É um conselho para aprender a não se afligir por aquilo que ainda não faz parte de nossa vida. Ao permitirmos nos queixar e lamentar pelo que nos falta, perdemos momentos valiosos de felicidade nos quais poderíamos agradecer por tudo que alcançamos até agora, que é muito mais do que nossos olhos estão treinados para apreciar. Assim, uma pessoa verdadeiramente rica é, acima de tudo, uma pessoa feliz. Epicteto acreditava que a felicidade é uma escolha. Não depende das circunstâncias externas, mas de nosso estado mental interno. Ao nos concentrarmos no que temos, estamos escolhendo ser felizes. Estamos rejeitando a negatividade e a insatisfação. Aqui estão algumas dicas para praticar o princípio número 5 dos estoicos. Faça uma lista de tudo pelo que você é grato. Isso irá ajudá-lo a lembrar de todas as coisas boas em sua vida. Pratique a atenção plena. Quando você está presente no momento, você é menos propenso a se preocupar com o futuro ou lamentar o passado. Ajude os outros. Ajudar os outros nos faz sentir bem e nos ajuda a nos concentrar no que é importante. Ao praticar o princípio número 5 dos estoicos, você estará se tornando uma pessoa mais feliz e mais contente. Você estará mais propenso a apreciar as coisas boas em sua vida e a viver uma vida mais plena. Aqui está um exemplo de como o princípio número 5 pode ser aplicado na vida real. Imagine que você está desempregado. Você pode ficar desanimado e começar a se preocupar com o futuro. No entanto, se você se concentrar no que tem, como sua saúde, sua família e seus amigos, você pode encontrar maneiras de ser feliz. Você pode começar a procurar um novo emprego, se dedicar a seus hobbies ou ajudar os outros. Esse é apenas um exemplo de como o princípio número 6 pode ser aplicado na vida real. Esse princípio é aplicável a qualquer pessoa, independentemente de sua situação. Princípio número 6. Faça parcerias com pessoas vencedoras. Epicteto nos deixou um sábio conselho sobre isso. Devemos nos cercar de pessoas que nos motivam a dar o nosso melhor. O comportamento das pessoas tem uma grande influência em nosso estado de espírito. Existem pessoas que sugam nossa energia e arruinam nosso dia, enquanto outras nos deixam cheios de alegria e vitalidade. Portanto, uma das decisões mais inteligentes que podemos tomar é nos aliar àqueles que trazem boas vibrações para nossas vidas, enquanto nos despedimos daqueles que têm a capacidade de nos fazer lamentar pelo nosso dia. Epicteto acreditava que somos produtos do nosso ambiente. As pessoas com quem nos associamos nos influenciam, tanto positiva quanto negativamente. Ao nos associarmos a pessoas vencedoras, estamos nos expondo a uma mentalidade de sucesso. Estamos nos cercando de pessoas que nos motivam a dar o nosso melhor e a alcançar nossos objetivos. Aqui estão algumas dicas para praticar o princípio número 6 dos estoicos. Preste atenção às pessoas com quem você passa mais tempo. Essas são as pessoas que estão tendo o maior impacto em sua vida. Busque oportunidades para se associar a pessoas vencedoras. Você pode fazer isso através de seu trabalho, seus hobbies ou suas atividades sociais. Seja seletivo com seus relacionamentos. Não tenha medo de se afastar de pessoas que estão tendo um impacto negativo em sua vida. Ao praticar o princípio número 6 dos estoicos, você estará se tornando uma pessoa mais motivada e mais bem-sucedida. Você estará se cercando de pessoas que o ajudarão a atingir seu potencial máximo. Aqui está um exemplo de como o princípio número 6 pode ser aplicado na vida real. Imagine que você está tentando perder peso. Você pode se associar a amigos ou familiares que também estão tentando perder peso. Isso irá ajudá-lo a se manter motivado e a evitar cair em tentação.
Esse é apenas um exemplo de como o princípio número 6 pode ser aplicado na vida real. Esse princípio é aplicável a qualquer área da vida, seja pessoal ou profissional. Se você gostou desse vídeo, eu te peço que apoie o canal, deixando o seu like, ativando também o sininho para não perder novos conteúdos sobre temas que ampliam a compreensão de nós mesmos e do mundo em que vivemos. Se você ainda não é um inscrito do canal, eu também te peço que não deixe de se inscrever. Assim você me incentiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Obrigado por assistir e apoiar nosso canal. Agradecemos seus comentários e seu retorno com sugestões. Juntos, vamos mergulhar nas profundezas do conhecimento e embarcar numa interminável jornada em busca de um despertar espiritual.